no portal e a gente quer saber tudo aí o que você pesquisou esses dias aí a respeito do TCM Bahia. Vamos lá, conta aí pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eita, peraí que eu botei o... certo. Então, eu trabalho no TCE, né, que é no mesmo prédio do TCM, então por isso eu tenho a facilidade de ter algumas informações. Tirando isso, eu conheço algumas pessoas que trabalham no TCM. E aí eu reuni algumas informações e vou passar aqui pro pessoal, né? No portal. O edital já falou bastante ontem, né? Só pegando aqui alguns dados. A banca CESP, vai ter a prova objetiva, a prova discursiva, a prova de títulos, né? No edital são 8 vagas, mas a discursiva vai corrigir até 156, então isso vai formar um cadastro lá, né? Vai ficar lá disponível. São duas datas diferentes, o povo acho que não está se atentando a isso, né? Vou ter que vir aqui em Salvador 2 vezes. 2 vezes, a prova discursiva é mais de um mês depois, né? Isso, é dia 8/4 e dia 13/5, é a objetiva e a discursiva. E aí, indo para a parte que interessa, né? O salário. O salário do edital, ele está em 11.317 e 40 horas de trabalho. Como são as 40 horas? São 40 horas mesmo, pelo menos lá na sede, o pessoal do TCM chega antes que a gente, sai depois. Eles chegam 8h30, vão até 5h30 da tarde. Então eles fazem essas 8 horas mesmo. No interior, depender, talvez um pouquinho mais flexível, vai depender de onde você caia, né? Emerson está aí na figura 1, no slide. E agora para o slide 3, eu trouxe para vocês uma tabela de remuneração. Essa é a remuneração básica, só o cargo básico, só o que está lá no edital, né? Ele começa aqui em 10 mil, no edital está 11 e pouco, que já foi atualizado, tem a alimentação, que é R$1.000 de alimentação. E aí ele vai subindo os níveis, né? Começa nível A, vai de A1 até A6, B, C, D. B e C, igual ao Tribunal de Contas. Certo. Começa a progredir a partir do 3º ano, né? Depois do estágio probatório, e você vai progredindo, chegando aí até o final de carreira já com valor bem perto do teto do estado, né? Que é aqueles 33 mil do governador. Então aqui no final é porque a tabela, Pamela, não ficou muito nítida, não. Ficou nítida, né? Então no final aqui fica perto do teto, é? Fica perto do teto, no final de carreira. Não só do básico, tá? O básico não, mas o básico mais a produtividade, que eu vou falar depois como calcula, aí chega perto do teto. Aí, na próxima figura, dá pra ver? Isso, na 4. A gente tem aí os que seriam a parcela variável. Essa parcela a gente multiplica pelos números de pontos, que vai até 1.500 pontos, e aí a gente consegue o valor da parcela variável. É uma conta um pouquinho complicada, não é só multiplicar não, tem os outros fatores, mas dá em torno aí de inicial 7 mil, e indo até... De gratificação. De gratificação, por mês. Então, ou seja, inicial já vai ser 20 mil, né? Não no primeiro ano, porque essa gratificação ela é depois da primeira avaliação de desempenho, e essa avaliação é sempre em abril. Então, se a pessoa entrar agora, digamos que ele entra em julho, antes das eleições. Entrou em julho, aí contou 6 meses, em abril do ano que vem vai ser calculado em cima desses 6 meses. E chega perto do teto. Eu botei aqui também para vocês um salário de uma pessoa que passou no último concurso, na figura 6, no slide 6. Você consegue ver aí. O inicial dela é 11.200, a gratificação básica. Aí ela recebe o variável, tá bem pequenininha a figura, mas um variável de 8 mil. Ela não tem estabilidade econômica seria você ficar 15 anos no mesmo cargo, aí você ganha aquele cargo, ganha estabilidade econômica naquele cargo, que a gente ainda tem isso no estado. Era de 10 anos, agora passou para 15, mas ainda tem, ficou um pouquinho mais difícil, mas ainda tem. E é fácil conseguir cargos dentro do tribunal, porque geralmente os auditores mais antigos não têm interesse, porque a variação não muda tanto, salarial, e trabalha mais, né? Então, não é tão difícil pegar cargo assim. Outras vantagens, ela tem provavelmente uma gratificação que quando você tem especialização, pós ou doutorado, quem tem pós ganha 1,5%, mestrado 2%, doutorado 2,5%. Então, isso aí já conta desde o início, não precisa esperar o estágio probatório não. Se você já tem graduação pós e mestrado, já pode incorporar. É pouquinho, né, uns R$200 por mês, mas já faz alguma diferença. Claro, com certeza.
Aí outra coisa que ela tem aqui também é o anuênio. Muita gente perguntou sobre o anuênio, como é que funciona. Ainda tem no estado? Tem sim o anuênio. Depois dos 5 primeiros anos, a pessoa ganha 5%, já incorpora 5%. Os primeiros 5 anos não tem nada. Aí entra no 5º ano, ganha 5% e depois 1% a cada ano. Então, por exemplo, e se tiver... E aí o total da remuneração dela tá dando uns 22 mil aqui bruto e líquido 15. A dedução dela é grande porque ela ainda está na aposentadoria integral, ou seja, ela desconta uns 4, 5 mil aí de aposentadoria. E as pessoas que entrarem agora não vão receber integral, mas também não vão contribuir integral, né? Vão contribuir só com o teto do INSS e aí dá um pouquinho, então não vai ter tanta dedução, só o imposto de renda, que esse não tem como fugir, né? E aí, continuando aqui, uma coisa que muita gente pergunta no slide 7, Emerson, eu botei para vocês quais são as lotações, que é um pessoal que todo mundo está em dúvida aí das lotações, né? Nessa imagem, a gente tem as lotações que estão hoje, todas as inspetorias regionais que estão funcionando no TCM. Então, você está vendo aí várias cidades. Contudo, essas vagas que surgiram agora, elas não vão ser para Salvador, não vão ser para Feira e não vão ser para Vitória da Conquista. Esses três eu tenho certeza que não vão ser, porque está tendo concurso de remoção agora, está correndo o TCM, o concurso de remoção, e essas vagas estão sendo preenchidas pelo pessoal que entrou nos últimos concursos. Então, as vagas que vão sobrar vão ser cidades menores, tipo Caetité, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Juazeiro, Valença. Cidades menores. Essas 3 maiores, até Serrinha, que é aqui perto de Salvador, talvez não sobre, porque tem gente do concurso passado que está interessada em se mudar para essa primeiro. Então, primeiro vai ter o concurso de remoção dos que passaram no último concurso, lá em 2004, né? Nem lembro o que foi, tem 11 anos já o concurso, e depois, as vagas que sobrarem é que vão para esses concursos. Aí muita gente me pergunta assim, vão chamar mais, não vão? Uma informação que eu tenho, que talvez seja um pouco preocupante, é que só estão tendo 8 remoções hoje, que são exatamente as vagas, né? Então, se olhar lá no portal de transparência, 82 vagas em aberto no portal de transparência, vocês darem uma olhada lá, bem fácil, entra lá, TCM, portal de transparência, pessoal, e aí quantitativa de cargos vagos. Tem 82 para auditor de controle externo, ou seja, é um número bem expressivo, e eles vão corrigir 156 redações, né? Ninguém corrige redação assim à toa. Então acredito que pelo menos fique aí um banco de reserva para os 4 anos, né? Não, com certeza. Eu acredito, inclusive, que chama mais gente, né? Demorou tanto outra coisa interessante que dá para você ver, por exemplo, que vão chamar mais, é que não tem vaga para PNE. Né? Não tem vaga, mas vão abrir a coisa. Então é porque tem a expectativa de chamar mais pessoas e aí teriam que convocar os PNE, também, né? Vão corrigir PNE, vão corrigir cortiço, né? Um número bem acima do que exatamente. Tá lá no edital. Então, sim. E tem a necessidade do órgão é muito grande. Eles fecharam várias inspetorias ano passado. Várias inspetorias no interior foram fechadas porque não tinha gente, muita gente se aposentando, não tem que colocar lá. Então, eles foram fechando as inspetorias e tem muita necessidade. O pessoal sempre fala, a gente conta lá no corredor. Tanto o TCE quanto o TCM, os dois órgãos sempre estão reclamando da necessidade pessoal. Trabalho na TCE, a Bahia tem 417 municípios, né? As inspetorias são umas 20 aqui, mas tem que pegar todos esses municípios, né? Tem que fazer conta de todos os prefeitos. É muita coisa. Não, pode ir fazendo análise aí pra gente... Certo. O pessoal perguntando aqui, só estão me elogiando, ó, Silvio é lindo demais, ó, muito obrigado, Kiss. Mas, Pamela, deixa eu te perguntar algumas coisas. Essa parte de plano de saúde, como ela é o Planserve, é? É o Planserve, isso você desconta na folha, eu optei por não ter, porque eu já tinha outro plano de saúde, mas você pode optar, quando você entra, você não paga aquela taxa de matrícula, adesão, né? Isso. Se você optar nos primeiros 2 meses, eu acho, você não paga essa taxa de adesão. Se você quiser optar depois, você pode estar pagando essa adesão.
Certo. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que foi muito comentado é a coisa da coisa de haver uma convergência aí entre o TCE e o TCM, né? Sim. Que até eu vi vários comentários que talvez isso fosse retardar o concurso, tudo. Eu falo hoje para a realidade do TCM Bahia, para quem vai fazer o concurso, essa incorporação, eu acho que seria mais até um processo, digamos assim, de reorganização, não de incorporação, porque iriam para o TCE, iriam para o TCE Bahia. Isso seria bom ou seria ruim? Porque eu acho que o TCE, para os servidores que vão passar no concurso. Assim, tem um risco, né, de ser extinto primeiro antes de eles serem nomeados, né? Mas isso eu não acredito. Eu não acredito que não teria sentido em ter um concurso sem... Isso aí eu não acredito de forma nenhuma. Aí, pela lei, só seria incorporados os que estão efetivos, né? 3 anos depois do estágio probatório, pela lei. Mas o próprio presidente da Assembleia, que foi quem começou essa história de vai extinguir, garantiu que todos os servidores seriam incorporados, ninguém ia ser prejudicado, nenhum dos servidores. Isso ele garantiu em uma dessas entrevistas que ele falando, vou extinguir, porque o TCM está fazendo isso, fazendo aquilo. Então ele garantiu que os servidores seriam incorporados. Então tem a palavra aí do presidente. Mas eu acho muito difícil. Você pega, incorpora um cargo, aí vai levar só os funcionários que estavam estáveis e os outros que, teoricamente, estão muito melhores, preparados, que passaram no último concurso, não serão incorporados. Isso aí, para mim, não tem sentido, né? Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, em termos, por exemplo, você falou, não sei, que essa coisa lá, o pessoal quer muito saber, é qualidade de vida, né? Com certeza. Então, essa coisa, às vezes, do TCM Bahia trabalhar 8 horas, o pessoal, como é que eu vou para Bahia trabalhar 8 horas? Quero saber o seguinte, se for incorporado pelo TCE Bahia, a tendência é essa, trabalhar 8 horas, ou lá no TCE Bahia, como você é auditora lá do TCE Bahia, é mais tranquilo, só trabalha umas 4, umas 5, tem uma redezinha lá para o pessoal deitar, esse tipo de coisa. É isso que o pessoal quer saber. Pronto. Lá no TCE são 6 horas, tá? No nosso edital estava lá escrito 6 horas, então o nosso cargo são de 6 horas diárias, né? Mas assim, lá no TCE eu vejo que acaba sendo menos rígido que o TCM, porque não tem que ir lá no TCE. Você pode fazer de casa, pode ir na secretaria, então tem uma flexibilidade maior. E não tem ponto eletrônico? Não tem ponto. Nenhum dos dois tem ponto, mas eu vejo, assim... A cobrança maior no TCM. Eu vejo a cobrança maior no TCM, vejo as pessoas indo mais ao TCM do que o TCE. O TCE tem aquelas coordenadorias ali que todo mundo vai todo dia. A minha é uma delas, eu vou todo dia, eu vou de manhã e de tarde. Mas tem coordenadorias que a pessoa só vai uma vez no TCE, vai 2 vezes, mora em Feira de Santana, trabalha em Salvador. Então, no TCE eu vejo que tem algumas coordenadorias que têm essa flexibilidade. Então depende muito de onde você cai, quem seja o seu gerente, seu coordenador. Isso varia muito. Mas é possível ter essa flexibilidade. E isso sendo incorporado para o TCE, vai trabalhar unicamente, exclusivamente aqui? Eu acredito que não, porque o TCM do Ceará foi extinto e juntou o TCE do Ceará. O que ocorreu lá? Continuou a mesma coisa. Quem era TCM continuou trabalhando no seu local de trabalho, fazendo o que fazia, só mudou o nome. Então eu acredito que as inspetorias regionais continuem por conta desse trabalho, né? O TCE só é na capital porque a gente fica aqui nas secretarias, a gente analisa os processos das secretarias, então a gente não precisa ir para o interior poucas vezes, né? Ver uma escola, ver alguma coisa que foi implementada, uma obra que o governo fez no interior. Mas para fiscalizar as prefeituras mesmo, aí você teria que ir logo lá nas prefeituras, ver as contas do prefeito, né? Então eu acredito que as inspetorias regionais continuem sim, só mude o nome, que foi o que ocorreu no TCM do Ceará. Extinguiu, mas não mudou nada. Quem fazia trabalho do município continuou fazendo no município, no mesmo lugar, a mesma coisa. Não mudou. Então, acredito que seja o caminho mais fácil de seguir, né? Até que a casa seja reestruturada, que isso demora um pouco de tempo, né? No início, foi muito recente, né? Foi ano passado, o TCM foi extinto. Então, no início vai continuar todo mundo fazendo o que fazia mesmo. Olha lá, perguntaram aqui, Pamela, você acha que vão chamar quantos além da vaga? Ela já mais ou menos ela respondeu, né? Que ela acredita, assim, pela perspectiva que chame mais pessoas, mas que pelo menos ela acredita que nesse momento imediato talvez não, né? Que isso seria no prazo aí do concurso. Exato. Pelo que eu entendi foi isso aí. A auditoria precisa ir de carro próprio
como no TCE São Paulo? Não. Tem carro, o TCE e o TCM tem carro disponível para os auditores. Então a gente pega o carro, o motorista leva, tudo certinho, a gente não dirige. É proibido até dirigir. No TCE é proibido. Você não, o auditor Usar o carro oficial. Não, tem que usar o carro oficial. Você não, É isso, oficial, mas com motorista, né? com motorista, é isso. Você não vai dirigir o carro oficial. Isso, não vai dirigir também, você não pode pegar o seu e ir também. Uhum. Você tem que ir com o carro oficial com o motorista. São as regras de lá, negócio de segurança também, né? Porque... No último concurso, convocaram os aprovados logo ou foi um pouco escalonado aí ao longo dos 4 anos? Esse último concurso tem muito tempo, né? Tem muito tempo, do TCM eu realmente não lembro, mas o TCE chamou todos os 25 de vez. E aí quem não assumiu, depois, no final do concurso, eles chamaram para repor algumas das vagas. Nem repor todo, ficou uma sobrando lá, mas chamaram mais 5 para repor essas vagas no final do concurso, quando estava chegando. Então foi logo no início, eu fiz a prova, salvo engano, em novembro, em fevereiro nomeou e em abril a gente tomou posse. Foi bem rápido. Tanto que eu passei antes no Cefaz Pará e comecei a trabalhar primeiro no TCE. Então foi bem rápido no TCE. 2 perguntas que falaram aqui. O auditor, essa aqui eu não consegui entender, viu, concurseiro BBB? O auditor se leva a multa, ele paga? Se era cara dirigindo, ele não dirige. Então... ele não dirige. E não é, eu acho que não deve ser pergunta em percentual de multa também, que não tem sentido. Não né? tem. A gente não é que nem auditor fiscal, a gente não recebe percentual de multa nenhum. Nada. Aí vem lá, Zen Oliveira, Silvio, sobre o anuênio, posso levar meu tempo de estatutário? Não, pelo que eu entendi aqui, só leva se for, né? Do Estado. Do Estado, né? Exato. Se for ou de outro ente da federação ou então da União, que não poderia levar, né? É isso aí mesmo, Pamela? Exato, pelo menos foi assim que ocorreu. Eu tenho um amigo que é da Receita, ele era analista da Receita, mudou pro TCE e ele não conseguiu incorporar. Certo. Sobre as vagas para PNE, aquela coisa, né? Eu acredito que abriram justamente porque a partir do momento que chamarem 10, tem que sempre estar convocando aí o portador de necessidade, né? Especial. Então, eles têm que já prever isso aí, porque para mim já está nessa coisa de chamar mais, né? Isso leva a crer. Sim, acho que precisa mesmo. Tem Ter... tanto tempo sem fazer concurso, né? E vai fazer um concurso para chamar só 8, né? O pessoal fica, pô, que desperdício de dinheiro. Pamela, estão perguntando aqui o seguinte, TCM Bahia também tem home office? Não. Na verdade, nem o TCE nem o TCM tem home office. Instituído, nenhum dos dois tem. No TCE, você consegue fazer alguns trabalhos de casa, tipo analisar processo. Você tem acesso aos sistemas de casa? Tem acesso aos sistemas de casa. Então pronto, então você já pode fazer alguma coisa de casa, né? Mas aí depende muito da combinação. Agora, e a coisa do TCM também, pelo que eu entendi, depende muito da chefia, né? Muito da chefia, nos dois. Depende muito da chefia e isso é negociação lá dentro. Não é instituído oficialmente, como o TCU, que tem o home office instituído lá, você tem que fazer tantas horas, cumprir tais e tais metas. No TCE não tem isso, você tem que fazer seu trabalho mesmo. O edital de contabilidade, essa é para mim, né? Essa é para mim. O edital de contabilidade está muito diferente do TCE para Pernambuco, tá nada, né? O edital aí do concurso muito parecido com o de Pernambuco, né? Algumas matérias assim foram idênticas, tipo controle externo. Aí tem toda aquela parte que é comum a todo controle externo, aí chega no de Pernambuco e coloca lá do TCE de Pernambuco, aqui coloca a parte específica do TCM, né? Então, assim, outras matérias, por exemplo, análise de informações, né? Essas matérias foram assim totalmente igual mesmo, né? 100% igual. A grande novidade foi que essa prova agora caiu direito processual civil, né? Enquanto nas outras caíram penal. Exato, mas para quem já estudou pro TCU, já viu o processo civil, né? Caiu no TCE também, processo civil. Não é uma matéria tão estranha assim para Tribunal de Contas. Só que nos últimos não estava caindo, assim como a auditoria também não estava caindo, né? A auditoria não caiu no de Pernambuco, nem né? de Pernambuco, nem da Paraíba. Caiu no de São Paulo, né? E é uma matéria assim que é a base, né, do trabalho. Mas engraçado, Pamela, é que nesses concursos aí, né, como faz parte da homologação, dessa parte toda, tem caído muito direito previdenciário, né? Sim. Direito previdenciário tem sido assim uma matéria
Importante, às vezes, você pega lá no programa, aí tá lá a análise da informação, né? Aquele conteúdo gigante, e às vezes tá direito previdenciário, assim, um pouquinho, mas tem caído, caiu 8, né? Questões. No TCE da Paraíba foi assim, né? Caiu mais previdenciário do que análise. E no TCE Pernambuco também, né? Muito mesmo, né? Então... Aqui o Lucas me perguntou no Instagram por que não tem PNE no edital, né? Como é que ele poderia reclamar isso? Tem sim, Lucas, tem lá o quantitativo reservado, só que você tem que olhar aqui a lei da Bahia, eu não sei exatamente quanto é o percentual, mas eles reservaram, tanto que eles colocam lá um asteriscozinho, e aí se chamar mais do que os 10, aí tem 5, a cada 10 tem que chamar um. A cada 5 para 1, 5%, então a cada 10 tem que chamar... 20 para 1. Aqui é 5%, então a cada 20 eles têm que chamar então, um. Então a cada 20 tem que chamar um, Lucas. Então o edital tá certo, não teria o que questionar o edital, tem lá o asterisco. Se eles chamarem 20, aí sim o PNE tem direito a uma vaga. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É porque eu saí aqui da página. Vamos lá, existe o edital de contabilidade. Vamos lá. Caso um candidato seja aprovado, Jefferson, um abraço aí, boa noite, Jefferson. Caso um candidato seja aprovado e convocado e não tem ainda a formação específica, ele vai para o final da fila dos aprovados ou é eliminado compulsoriamente? Eliminado. Acredito que seja a regra é ser eliminado, né? Se não tiver atendido aí as exigências, porque aí seria uma maneira até de você, né? Né? Você passava, imagine, você está fazendo uma faculdade desses concursos que chamam muita gente, você poderia passar logo entre os primeiros e depois que for concluir, que iam chamando. No máximo você consegue dava até para fazer um planejamento. De 30 dias, se esse prazo for suficiente, mas se não, aí não tem como. Sócrates chuta quantas questões por disciplina. Sócrates, deixa eu te falar uma coisa, né? Com toda a experiência que eu tenho, eu acho assim interessante, é o seguinte... o curso é o mesmo, TCE Paraíba, TCE Pernambuco e Tribunal de Contas do município de Salvador. Então pode ter certeza que vai ser alguma coisa muito parecida como foi nos últimos concursos, né, nesses 2 últimos concursos. Então eu acho que tem que fazer aquilo, pegar as questões, como o Luiz falou, desses 2 concursos e perceber as deficiências onde está ali, onde estão, né, e ver que mais ou menos aquilo ali, a média da prova não vai fugir aquilo não, né, não vai mesmo. Onde teve, eu falo onde foi parecido, por exemplo, que teve AFO, média AFO e direito financeiro vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? E eu vejo que cai muito direito financeiro, é uma parte tranquila até, né? Caiu muito direito financeiro nesse concurso. Então tem um peso grande, o que eu estava comentando, Pamela, é que esses concursos, às vezes tem uma coisa interessante, esses concursos do SESP, é que as disciplinas elas têm o mesmo peso. Sim, né? Então acaba para um aluno, assim, aquele cidadão que ele é mediano, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque às vezes você é muito bom em exatas, muito bom em outra coisa e chega lá na prova, legislação tem peso 3, contabilidade tem peso 3, aí você fica doido. Aqui não, aqui é tudo, né? Uma coisa só. Eu acho interessante isso aí para quem é um aluno, né, estável, que ele mantém uma média boa em tudo, né? É interessante. Outra coisa bem interessante, né, nesse concurso é que não tem exatas, né? Não tem exatas, né? Achei até estranho um pouquinho. Mas acho que é porque como tem aquele específico de obras, né? O pessoal de obras, que é quem trabalha mais com exatos lá dentro do tribunal, vai ficar com a parte específica de obras, né? Lá no tribunal a gente faz pouca conta, né? Mais análise, assim. Um pouquinho de contabilidade, mas coisa básica, né? Olha, tá me perguntando aqui, Silvio, se daria para preparar contabilidade geral após o edital. Olha só, depende um pouco assim da disponibilidade, né, de tempo, assim. O que é que acontece? Essas provas acabam que são um pouco previsíveis aí, essas provas de ABCDE. Eu acho essas provas de ABCDE, muitas vezes, até melhor para o cidadão fazer sem que ele tenha uma base toda, né, de que é certo e errado. Certo e errado, se ele não estudou tudo, ele vai sempre achar o que todos estão certos ou que todos estão errados ali, vai ficar naquela... Exato. Sempre vai estar com dúvida, né? E é diferente de você ter que acertar uma correta, achar uma correta aí. Então eu acho que sim, né, você tendo um pouco de noção aí das coisas, dá para você, né, faltam exatamente 83 dias, então eu acho que é um tempo suficiente, inclusive no curso aqui, que a gente vai fazer o curso de exercícios, né, focado aí, mas eu vou disponibilizar o curso de base, né? Então se você não tiver base, eu vou disponibilizar 20 aulas,
que você tiver tempo, assistir ali, perdeu 40 horazinha, mas aí você vai ficar, né, nivelado aí em contabilidade. Em contabilidade o CESP cobra muito o CPC, cobra, né? Cobra essa prova de ABCDE, essa prova, última prova, cobraram alguma coisa de lei 6.404, mas muito pronunciamento, né? Cobra assim, mas assim, pessoal, são coisas assim previsíveis, né? Por exemplo, vai cair uma questão Você toda a questão de novo, não foi? Vai cair uma questão de valor justo, vai cair uma questão de DRA. Então é muito fácil você falar assim, você pode não saber nada de contabilidade e fazer uma prova boa. Porque eu vou te dizer assim, ó, vai cair tal tópico, e o que tem aqui desse tópico, em 30 minutos você vai saber tudo daquele tópico, entendeu? Então você vai me perguntar assim, Silvia, então me diz aí 10 tópicos aí, o que é que eu preciso saber de 10 tópicos? Aí você vai gastar 5 horas, né, naqueles 10 tópicos, você vai acertar, não tenho dúvida não, né, vai fazer uma prova. Tem gente aqui perguntando sobre previsão do TCE Bahia. Então, é porque saiu aquele negócio na LOA, né, 28 vagas, se não me engano, pro TCE da Bahia. Todo ano sai, desde que eu acompanho, que trabalho com concurso, já tem 2014, 2015, 2016, 2017, todo ano sai na LOA aquela previsão de concurso do TCE e nunca teve concurso desde o meu. Então, o que acontece? Eles sempre colocam essa previsão na LOA para, se precisar fazer o concurso, tá lá disponível aquela verba. Mas o TCE acabou de mudar de presidente, a gente teve eleição agora, no início do ano, no final do ano, a posse no início do ano. Tá lá ajustando a casa, tem a questão do último concurso, do meu concurso, que ainda tem algumas pessoas na justiça, ganharam, uns 5 pessoas entraram agora. Então tem todas as questões, eu não acredito que o concurso do TCE da Bahia é tão cedo, pelo menos não esse ano. E lá dentro não se fala nada, agora está de férias coletivas, então ainda não voltou os burburinhos, mas eu acredito que seja difícil nesse ano ter TCE da Bahia. Falou, né, essa pergunta aí, foi a Armando tinha acabado de perguntar isso também, previsão. Rogério Zac aí, boa noite, esse concurso não vai ter cadastro de reserva como os outros? Vai sim, né? Vai, não está expresso no edital, cadastro de reserva, mas quem tá lá, quem não for eliminado na discursiva e for para os títulos, vai ficar lá habilitado, né? Habilitado, e possivelmente vai ser chamado, né? Se Deus quiser. Pedro, Silvio vai lançar o material completo de reta final, fará simulado? Faremos sim, faremos simulados. Nós estaremos lançando aí nos próximos dias um novo site com um monte de recursos aí, e com certeza, né, faremos aí simulados retratando aí a realidade da prova. Vamos lá, vamos aí mais algumas perguntas, meu servidor aqui deu... Tá dizendo que você é mais magro pessoalmente, Silvio. Então a câmera engorda. Verdade. Então foi alguém que já me conhece aí pessoalmente, né? Thiago, MBS. Será que é na academia vê você correndo lá todo dia? Deve ser. Aí, ou fazendo as maratonas? Pamela, TCM. Vamos lá. Recesso e férias independente, certo? Sim. O TCM eu não tenho certeza se tem recesso. Assim, oficialmente, tá? No TCE a gente tem recesso do dia 22 ao dia 1º e depois tem as férias coletivas. O recesso de quantos dias? 10 dias. Menos 8 dias, né? É pouquinho, é só antes do Natal até o Ano Novo. Silvio, coloca o hino do Bahia. Que é isso, rapaz? Isso aqui é coisa... Mas, Parabéns. assim, esse recesso, todo ano ele sai uma nova resolução para afirmar se tem esse recesso ou não. E um dos requisitos é que o TCE tenha cumprido a meta dele. Então, ano retrasado a gente não teve, porque não conseguiu cumprir a meta, esse ano teve. Então, depende desse cumprimento de meta. O TCM é tudo igual ao do TCE. Assim, se você olhar o plano de carreira, a lei dos cargos, é praticamente cópia um do outro. Então, acredito que siga o mesmo caminho. Alexandre Oliveira, parabéns a Silvio, Pamela pela disponibilidade. Fui para Cefaz Maranhão, o pessoal todo conhece Silvio. Que bom, né, rapaz? Mas às vezes não sou nem eu, né? Deve ser outro Silvio aí, brincadeira, viu, pessoal? Olha só, então, cadê o menino que falou que estava aqui acompanhando a live? Não estou vendo ele aqui, né? O Caetano. Pamela, em um estudo pós-edital para esse concurso do TCM, você montaria esquema
em quais disciplinas. Daqui a pouco ela vai te dar o telefone para você contratar. Né? É difícil você definir uma disciplina. Como você falou, a CESP ela é muito regular, né? Então, ela acaba cobrando as disciplinas assim igualmente, né? Lógico que tem aquelas que acabam sendo mais cobradas, contabilidade geral, contabilidade pública, AFO, direito financeiro, né? Essas disciplinas sempre têm um peso maior, mas tipo, TCE da Paraíba, acho que o que vai diferenciar vai ser previdenciário, né? Análise de informações, são as matérias que as pessoas não estão ainda tão bem consolidadas, né? Porque já veio o TCE de Pernambuco, já veio o TCE da Paraíba, agora o TCE em Bahia, onde está praticamente um igual ao outro, acho que isso que vai acabar definindo, né? Então depende de como você esteja de cada matéria, o que priorizar depende do que você já estudou, do seu conhecimento, né? Depende de muitas coisas. Não, com certeza, né? Para numa hora dessa aí, se tiver já liquidado todas as matérias, você dá um foco no que normalmente cai mais, mas se às vezes você não conseguiu concluir tudo ainda, né? Isso, aí teria que dar uma ênfase, né, maior. Nessas provas, na realidade, o que tem ido caído mais questões, talvez seja português, né, Pamela? Português, sim, acho que acaba caindo mais. Mas nesse foi até pouco, Paraíba foram 7 só, né? O do Pernambuco foram mais. Então 7 tá ali. Então ficou igual a contabilidade, 7, mais ou menos 7, né? Eu acho que isso meio que define também é o órgão, né? Ele diz assim, quero que pegue mais pesado nisso, mais naquilo. Eles acabam definindo isso. Agora tá tendo alguma coisa aí que esses concursos de tribunal tem que ser múltipla escolha? Não, isso é o órgão que pede. Não, eu vi alguma coisa que estavam como sugestão para esses órgãos de controle, eu acho, a partir daí agora ser, se for o Sebrasf contratado, ser como sugestão a BCDE. Não. Sobre as discursivas, né, eu acho que nessa, não sei se Pamela concorda, eu acho que essa parte aí acaba sendo legal, né? Essa parte das discursivas serem depois. Sim. Porque você acaba não desfocando, né, da prova objetiva e querer estudar as duas coisas e acabar atrapalhando. Aí você às vezes quer estudar discursiva e depois não passa nem na objetiva e fica ali todo perdido, né? Exato. Então você vai, foca na objetiva e depois, né, aí você não precisa esperar o resultado da objetiva, né? Claro. Você viu ali que você fez boa prova, você já sabe mais ou menos que vai estar ali dentro do quantitativo de vagas e já começa a direcionar, já botou né? a nota ali no ranking, já sabe que está mais ou menos bem posicionado, já começa a discursiva, né? Aí vai ter mais um mês para estudar discursiva. Então, nesse período agora, até a prova objetiva, não triscar em discursiva, é só objetiva, a questão da BCDE, né? Uhum. Massa. Então, pessoal, pode fazer as perguntas aí. Pamela, quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá, nossa live hoje era rápida. E a live de hoje com certeza muito mais bonita que a de ontem. O Luiz está aí, mas Carlos Ramos pode estar assistindo, mas vocês dois aqui do meu lado incomoda demais. Pelo menos está com a presença aqui, Pamela, muito bonita aí, né? Alegra mais aí a transmissão, né? Com certeza, dá mais audiência, inclusive. Né? Quero mandar um abraço, pessoal, estudem. Vai ser um prazer ter vocês como colegas, né? Se for extinto, se juntar com o TCE, então vai ser melhor ainda, né? Que aí vão ser do mesmo órgão. Mas se não for, a gente vai trabalhar mais ou menos no mesmo prédio, quem conseguir ir para Salvador. Faltou falar que o pessoal de obras provavelmente vão trabalhar em Salvador. Então, aquelas 2 áreas ali de obras provavelmente vão para Salvador, as outras não, vão ser para interiores. Mas vai ser um prazer ter vocês como colegas, no Tribunal de Contas. A gente vai junto para as Olimpíadas. Bahia é um time só, TCE e TCM, então... Massa. Espero contar com vocês aí em breve. Então, pessoal, né, espero que a gente tenha esclarecido aí alguns questionamentos aí de vocês em relação ao concurso do Tribunal de Contas, né? Com certeza, um concurso bom, apesar de estar com aquele salário ali, você viu que no final aí de carreira é teto aqui do governo do estado, né? Teto estadual. Então, eu acho que vale a pena numa época que nós não estávamos tendo concurso, então é uma oportunidade boa, principalmente aí para quem já vem estudando aí para essas áreas de controle, fez concurso de Pernambuco, fez concurso da Paraíba, vai fazer concurso aí do CAGE, né? É uma oportunidade com certeza ímpar que a gente não deve deixar aí passar, né? Vamos lá, só ver aqui, achei ótimo, obrigado aí a mestre Pamela. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, acho que só isso mesmo. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa live. Claro, em breve a gente vai estar entrevistando o Pamela novamente. Uma das próximas entrevistas aí em relação ao concurso
provavelmente vai ser aí alguém, né, auditor do Estado aí da Fazenda, para a gente tirar todas as dúvidas, que o pessoal tem muito pedido para a gente entrevistar um auditor aqui do Estado, para ver, né, que é uma coisa que ninguém sabe quanto ganha um auditor do Estado, é um negócio assim nebuloso, mas quando chegar aqui a gente aperta e a gente vai descobrir aí, com certeza. Tem a transparência, né? Hoje dá para estar mais tranquilo. O pessoal está perguntando aqui sobre títulos. O título não vai ser depois da discursiva. No edital está dizendo que vai ter que ser entregue pessoalmente. Eu acredito que talvez seja revogado isso de poder ser entregue pelo correio, né? Porque senão vão ter que ser 3 viagens, 3 vezes que você vai vir aqui conhecer Silvio Santos, tomar uma cervejinha com ele no bar. Pois tá todo mundo convidado aí para quando, né, tiver aqui em Salvador, vir aqui conhecer o estúdio, tomar uma cerveja aí na Fonte Nova, né? Pouco, se você não bebe. Pois é. Então, pessoal, a gente finaliza aí essa live agradecendo aí a vocês. Em breve, né, estaremos juntos aí. Ok? Uma boa noite aí para todos. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.